Hoje a gente vai falar, dando continuidade à respiração celular. Vamos falar da respiração celular anaeróbia, aquela que não utiliza o oxigênio, aquela que acontece independente da presença do oxigênio, ok? E ela é muito mais conhecida para a gente como fermentação. O que é a fermentação? A fermentação é um processo que os organismos que não utilizam oxigênio, eles conseguem a formação de ATP. Então, a fermentação também é uma formação de ATP, tá? Eu tenho vários tipos de fermentações, tá? Aqui eu botei algumas para vocês. Eu tenho aqui a alcoólica, a fermentação lática, essas duas são que mais aparecem. Tem a fermentação acética e eu tenho a burítica, tá? Mas, assim, a gente tem que falar principalmente da lática e da alcoólica, que são as que despencam, vamos dizer, não, elas despencam nas questões, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender, lembra lá na respiração aeróbica que a gente falou sobre a etapa anaeróbica, que é a glicólise? Pois é, a glicólise ela acontece independente da presença do oxigênio, formando os dois ácidos pirúvicos. E a fermentação nada mais é do que uma utilização desse ácido pirúvico, gerando algum tipo de subproduto, tá? Vamos entender melhor. Vamos lá. Na fermentação, eu tenho aqui a glicólise. E é na glicólise onde é que existe a formação do ATP, dentro dessa mesma etapa. Aí você fala, mas a glicólise só produz 2 ATPs. Ela produz 4, utiliza 2. Então, ela tem um saldo de 2 ATPs. Pois é a quantidade de ATP que a fermentação utiliza por molécula de glicose. A fermentação, ela não consegue extrair toda a energia presente na molécula de glicose. Ela consegue extrair somente essa primeira, que é em ácidos pirúvicos. Aí, o que vai acontecer com esses ácidos pirúvicos e com os hidrogênios gerados por essa glicólise, ela vai definir qual tipo de fermentação é, tá? Então, a fermentação, a principal etapa, a etapa formadora de ATP na fermentação é a glicólise, tá? É a glicólise, então ela vai formar somente 2 ATPs. Essa é a principal diferença em questão de produtividade. Lógico, a principal, uma produz em cerca de 30, outra 2 por molécula de glicose. Então, a respiração celular, ela produz cerca mais ou menos 30 ATPs por molécula de glicose, enquanto a fermentação, por uma mesma molécula de glicose, produz somente 2 ATPs, tá? Então, vamos lá. A glicólise não muda, é quando eu pego a molécula de glicose, dentro daquelas 10 etapas, formo 2 ácidos pirúvicos, 2 piruvatos, ok? Na presença de oxigênio, esse piruvato entra na mitocôndria e segue o caminho dele. Não existindo oxigênio, esses ácidos pirúvicos sofrem outros tipos de transformações, que são as fermentações diferentes, tá? Botei as duas principais aqui, que é a fermentação alcoólica, ó, a fermentação alcoólica, tá? E a fermentação lática, tá? Não sei usar o lapisinho, então deixa para lá. Na fermentação alcoólica, aquele ácido pirúvico bonitinho, deixa eu ver uma coisa aqui. Aquele ácido pirúvico bonitinho de 3 carbonos, ele sofre uma descarboxilação. O que acontece quando alguma molécula sofre uma descarboxilação? Ela perde um carbono, lógico. Só que ela perde em forma de CO2. Opa! Então, um dos subprodutos da fermentação alcoólica é o CO2. Beleza. E depois, esse mesmo processo, sabe aquele NAD que foi formado aqui, ó? Um NAD que foi formado aqui durante a etapa da glicose? Esse NAD, que é uma molécula transportadora de elétrons e hidrogênios, o que ele vai fazer? Ele vai levar esse hidrogênio aqui, ó, para essa molécula com 2 carbonos que ficou, formando o meu etanol. Ok? Esses processos que eu falei, assim, não caem demais, não. Só é importante vocês entenderem que, na fermentação alcoólica, aquele ácido pirúvico perde
um carbono sob forma de CO2. Então, se ele perde o carbono sob forma de CO2, opa, então ele produz CO2. Só que ele também produz o álcool, o etanol. Então, a fermentação alcoólica tem dois subprodutos, que é o CO2 e o álcool. Onde que essa fermentação é utilizada? É uma das coisas que mais aparecem, tá? Pão, na produção de pão. Por que o pão cresce? Porque quando você faz o fermento biológico, ele faz a fermentação alcoólica. Acontecendo o quê? Na hora que ele perde aquele CO2, ele vai formando microbolinhas dentro do pão, bolinhas de ar mesmo, de gás, né, que é o CO2, que fazem a massa crescer, ok? E o álcool produzido não fica no pão? Claro que fica no pão, só que quando você assa, esse álcool é totalmente eliminado, tá? Bom, ok. Fermentação alcoólica, ok. Fermentação lática. A fermentação lática acontece a mesma coisa com a glicólise. Eu tenho a glicólise, formação de 2 ácidos pirúvicos, formação de 2 ATP e 2 NAD, ok? O que vai acontecer? O NAD vai reagir com essa molécula, o NADH2, né? O NADH vai reagir com essa molécula de ácido pirúvico, formando o ácido lático. Então, a fermentação lática, o subproduto dela, o produto dessa fermentação lática, é somente o ácido lático. Onde acontece essa fermentação lática? Primeiro, eu tenho bactérias, os lactobacilos, eles fazem a fermentação láctica, produzindo lactato ou o ácido lático, tá? E nas nossas células musculares, no nosso corpo, acontece a fermentação lática nas células musculares. Mas a gente não faz isso aeróbica? Sim, nós fazemos, sim, utilizamos oxigênio. Mas nas células musculares, principalmente naqueles exercícios de alta intensidade e curta duração, aquele que demanda muita energia muscular, a respiração aeróbica está acontecendo também, só que eu preciso de muita energia em um curto espaço de tempo. E é onde eu tenho uma predominância da respiração, da fermentação lática, para eu conseguir muito de uma hora, muito mais rápido. Tá? Geralmente, esses esportes de curta duração, de explosão, né? Eu estou tentando lembrar, esses esportes de explosão, eles geram aquela dorzinha, aquela fadiga muscular, que ela é gerada justamente pelo acúmulo de ácido lático proveniente da fermentação, que é aquele momento de energia, aquele momento de grande necessidade de energia produziu, ok? Dentro da fermentação, é importante só você lembrar o seguinte, que o ATP formado na fermentação, os dois únicos ATPs formados na fermentação, são formados na glicólise, ok? Na fermentação lática, eu tenho subproduto, o ácido lático, e a fermentação alcoólica, eu tenho dois subprodutos, que é o álcool e o CO2, ok? Beijo para vocês.